Olá, prezado aluno e cara aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Unip Interativa. Hoje você que está começando essa trajetória do seu curso de graduação conosco, independente do tempo de 2, 3, 4 anos conosco, você tem a primeira disciplina, ou seja, é o primeiro momento que você vai começar a ter contato com a educação à distância e ao mesmo tempo com os conteúdos e materiais pedagógicos da nossa universidade. Então hoje eu convido você para conhecer um pouquinho a respeito da educação à distância, mais precisamente com a disciplina Introdução à Educação à Distância. Meu nome é Bruno César, sou do corpo docente da Universidade Paulista, da Unip Interativa e também de um setor que alguns cursos vão ter contato bastante, que é a Coordenadoria de Estágios em Educação. Pessoal de Pedagogia, de Letras, Sociologia, Artes Visuais, a gente vai continuar a nossa conversa. Mas de qualquer forma, qualquer um que esteja matriculado conosco tem que fazer esse conteúdo. Então vamos dar uma sequência aqui e entender por que você está assistindo essa teleaula. De uma forma geral, essa disciplina tem como principal característica fazer uma contextualização e ao mesmo tempo perceber que educação à distância não é uma coisa de ontem, de 5 anos, 10 anos atrás. Muito pelo contrário. Além disso, a outra intenção dessa disciplina é fazer com que você, pelo menos, distancie-se do que é ensino presencial em relação a estudar à distância. Então, o objetivo geral dessa disciplina, tanto que todas as nossas disciplinas têm um ementário, ou mais precisamente, o que vai ser desenvolvido ao longo do curso. Assim, o objetivo geral seria conhecer os aspectos sociais, culturais, históricos que estão presentes na educação à distância enquanto modalidade de ensino. As diferentes ferramentas e formas de ensino-aprendizagem mediadas pela tecnologia da informação e comunicação. Ou, de uma forma bem simples, quais são os materiais e conteúdos que a gente pode utilizar para poder conhecer mais, desenvolver saberes e, principalmente, ampliar a nossa gama de informações que possam nos auxiliar, tanto no curso, como ao mesmo tempo, com o desenvolvimento social, cultural, você conhecer as pessoas que estão matriculadas no teu polo, fazer um relacionamento tanto do ponto de vista profissional ou até mesmo do ponto de vista pessoal. Então o objetivo geral dessa disciplina é apresentar para você todo esse contexto aí que está dentro do seu computador, que nós chamamos de ambiente virtual de aprendizagem. Lembrando, nós temos diferentes vídeos e materiais que têm como finalidade a instrução e a indicação dos procedimentos das nossas ferramentas. Aqui nós vamos debater mais como é que você lida com isso, e não necessariamente os procedimentos técnicos. Tá certo? De qualquer forma, você pode pedir ajuda ao seu tutor, tanto no seu polo, quanto à nossa equipe de tutoria aqui, nossa equipe pedagógica da universidade. Então, como eu já disse, se o nosso objetivo é esse, afinal de contas, por que nós estamos aqui hoje? Ou seja, a nossa justificativa é, de uma forma geral, fazer com que você, primeiro, perceber que existe uma diferença entre estudar presencialmente e, ao mesmo tempo, estudar à distância. Já existe um discurso muito claro nos últimos 10, 15, 20 anos da educação brasileira, em que tem como finalidade básica, as pessoas já utilizam um computador no seu cotidiano, seja para interagir, seja para consumir informações, seja vídeos, músicas, livros e tudo mais, como também outras ferramentas de interação, ou seja, você conhecer o que está sendo pesquisado, estudado em diferentes localidades do nosso país e do mundo. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que, mesmo utilizando o computador, estudar presencialmente pressupõe o que nós chamamos, na educação à distância, de você doar o seu tempo e o seu corpo. Ou seja, você está em sala de aula, numa situação relativamente passiva e prestando atenção ou não no professor. No caso da educação à distância, a situação acaba sendo mais ativa, em que você, por um lado, pode estudar a hora que você pode e deve e consegue, mas ao mesmo tempo você tem um conjunto de calendários, porque você não tem uma certa flexibilidade no sentido de, eu posso entregar amanhã, o famoso conversar com o professor. Então, no caso da educação à distância, digamos que a situação ela é um pouco mais planejada, tá certo? Então, esse é o primeiro intuito nessa disciplina. A segunda justificativa, por sua vez, seria, antes de mais nada, perceber o seguinte: já que nós temos todas essas ferramentas, afinal de contas, como é que eu estudo? Por isso, a nossa intenção é realizar, pelo menos, um exercício de autoconhecimento, até para perceber se nós temos algumas dificuldades de leitura, algumas dificuldades de escrita. E posso falar uma coisa: não se sinta a pessoa mais incapaz, ou politicamente correta, burra, perdida. É natural, muitas vezes. Por quê?
A complexidade dos textos, das informações, não são aquelas que cotidianamente a gente tem conhecimento. A não ser que você já trabalhe, seja um profissional na área, ou já tenha uma formação acadêmica superior anterior, tá certo? Mas, de qualquer forma, primeira coisa é, você vai ficar um pouco assustado, mais ou menos assim, você vai ler, não entende nada. Daí, de novo, a mesma página. Aí, depois da terceira leitura, você começa a compreender as informações ali colocadas. Por isso, é um exercício também de autoconhecimento para você poder verificar quais habilidades e competências você precisa desenvolver e, ao mesmo tempo, ampliar no seu intelecto e no seu cotidiano. Mas uma coisa é certa, não desista, tá? E, por fim, obviamente, dizer que se nós estamos não estudando no momento presencial, se nós temos o computador e, por sua vez, nós temos uma nova forma de estudar, onde é que esse estudo ocorre? Essa sigla, ou melhor dizendo, essa pequena expressão, o AVA, que muitos tutores, professores aqui da universidade vão utilizar, digamos, é o que nós chamamos aqui na Unip de universidade na sua casa. Ou seja, é o ambiente virtual de aprendizagem. Algumas outras instituições públicas e particulares, algumas utilizam CVA, Comunidade Virtual de Aprendizagem. Mas quando é comunidade, é só para você dialogar. No nosso caso, a situação ela é mais ampla. Você tem desde repositórios como bibliotecas virtuais, passando por, dependendo do curso, laboratórios específicos de atividades, os vídeos, ou seja, as aulas, os materiais didáticos e assim por diante. Então, digamos que é uma segunda casa, ou, como eu já disse anteriormente, a universidade na sua casa. Então, a ideia é, pelo menos, escrever algumas regras para você poder continuar e, principalmente, dar andamento no ambiente virtual de aprendizagem, fácil e, principalmente, dentro das suas demandas e necessidades ao longo do curso. Então, essa é a nossa justificativa como um todo. E é interessante que você vai perceber que, inclusive, nós temos diferentes perfis de professores e, ao mesmo tempo, desenvolvendo estilos e conteúdos diferentes. Então, você vai perceber que você vai desenvolver, isso é uma coisa interessante que nós, da área de letras, gostamos de falar, você vai desenvolver diferentes habilidades de leitura, ou o que a gente chama de leitura multimodal, em visualizar, em verificar gráficos, em fazer leituras de textos, fazer o contrário, ou seja, produzir textos e assim por diante. Então, espero pelo menos que tenha ficado claro que esse é o percurso que você vai ter a partir de agora conosco. Então, para essas e outras situações, o que a gente vai perceber? Primeiro, vamos fazer aqui uma trajetória rápida do que você vai ter no dia de hoje, nessa teleaula. Então, no primeiro momento, nós vamos apresentar, pelo menos afinal de contas, o que é EAD, ou melhor dizendo, o que é educação à distância. Para isso, nós fizemos, obviamente, não é um grande conteúdo, não é, embora nós apoiamos em materiais de cunho científico e ao mesmo tempo de cunho de circulação social, acadêmica, nós não fizemos tanto processo de aprofundar, de pelo menos complexificar as coisas. Nós vamos fazer uma linha do tempo, pelo menos, e contar algumas histórias para você, para perceber sobre o que é a educação à distância. Ao mesmo tempo, o histórico, obviamente, de quais são os principais atores. E você vai perceber que a educação à distância é muito mais antiga do que nós imaginamos. E, por fim, compreender que isso é uma política pública de formação de profissionais, formação de estudantes e de acadêmicos nesta área. Aliás, eu gostaria de fazer uma pequena diferenciação. Em algumas regiões do Brasil, acadêmico é igual a aluno de graduação. Aqui eu estou entendendo acadêmico com pessoa que realiza pesquisa acadêmico e, por consequência, quer seguir a carreira de docência ou de pesquisador científico. Tá certo? Então, nessa forma, o que eu queria deixar bem claro é que nós vamos, pelo menos, a intenção de fazer essa linha do tempo. No segundo momento, eu convido você, pelo menos, a conhecer o seguinte, afinal, eu estou estudando uma universidade, qual é a história dela? Então, nós vamos comentar um pouco sobre a Unip Interativa, a Unip EAD, mais precisamente da seguinte forma. Primeiro, nós vamos conhecer um pouco da história da universidade, mais precisamente qual é o contexto que a Universidade Paulista e a Unip Interativa estão inseridas, tá? Dentro do grupo objetivo, que é um conglomerado educacional. Ao mesmo tempo, observar e conhecer alguns dos cursos que nós ofertamos à distância, tanto de graduação quanto de pós-graduação, o nosso ambiente virtual de aprendizagem e algumas das pessoas que você terá contato direto e indireto ao longo desse estudo, ao longo da modalidade da educação
à distância. Então, são essas, antes de mais nada, as trilhas que a gente vai ter. E, por fim, num terceiro bloco, num terceiro momento, a sugestão de, primeiro, algumas dicas. Veja, são dicas, não são regras que devem ser seguidas a ferro e fogo. Longe disso. A ideia, pelo menos, é dar alguns toques, como algumas pessoas gostam de dizer. E, para isso, num primeiro momento, como pesquisar, como escrever e desenvolver atividades na internet. Num segundo momento, pelo menos tentar fazer algumas leituras e, obviamente, ter informações, ou seja, um estilo de aprendizagem através de conteúdos digitais. E, por fim, saber como e quando você está sendo avaliado e, ao mesmo tempo, como se autoavaliar através do processo da aprendizagem que você vai ter ao longo do curso. Então, é essa trajetória que a gente vai ter ao longo dessa teleaula. E já que nós estamos começando a falar sobre o histórico da educação à distância, o nosso olhar vai bem longe, onde o vento faz a curva. Então, depois que o vento faz a curva, você vira de novo, tá certo? Mais precisamente, quando a gente começa a discutir sobre educação à distância, nós vamos retomar o nosso olhar para os primórdios do Ocidente, tá certo? Lembrando, boa parte do que eu for falar sobre a história da educação, eu vou falar sempre sobre o prisma europeu, ou mais precisamente, sobre a escola formativa nossa, de nós brasileiros, tá certo? Lembrando, brasileiros vêm dos portugueses vêm do contexto europeu, os portugueses vêm de um braço latino, latinos e gregos, tá certo? Por que eu falo isso? Pode ser que em outras partes do mundo, seja na África, seja na Ásia, ou mesmo na Oceania, algumas coisas podem ter começado tanto antes quanto depois. Tá certo? Então, para a gente manter o rigor acadêmico, contextualizando. Quando a gente começa a observar a educação, a gente parte da Grécia e de Roma. Ou, mais precisamente, os primeiros passos, os primeiros registros, e aí você vai perceber que a educação à distância sempre esteve presente ao processo de aprendizagem. Aprender, antes de tudo, pressupõe pelo menos um certo distanciamento. Ou seja, você internalizar, o termo não é o ideal, nem é tão pedagógico, ele é um termo funcional. Mas pelo menos que você consiga compreender aquilo que você está estudando. E no caso lá da Grécia, lá da Roma, os primeiros registros que tem mais ou menos dessa educação à distância é por meio de um processo bem simples, ou seja, o envio de missivas, de cartas, que eram destinadas para certas pessoas poderem estudar ou minimamente compreender cientificamente um determinado fato, um determinado contexto. O que eu quero chamar a atenção é que, a partir do momento que você tem um processo da escrita transformada num documento, você vai ter, antes de tudo, o quê? Um primeiro momento de estudar à distância, ou seja, ninguém está ensinando na tua frente. Você precisa desenvolver a habilidade da leitura. Ah, quer dizer então que a leitura é uma forma de estudar à distância? É, porque o conhecimento está transformado em escrita e, por sua vez, ele pode ser disseminado para várias pessoas ao mesmo tempo. E nós temos que levar em conta que é o seguinte, é aí que começa o primeiro processo educacional. No segundo momento, a disseminação, de fato, ocorre quase 1000 anos depois, mais precisamente na segunda metade da Idade Média, lá por volta de 1500, mais ou menos, 1500, 1600, quando se desenvolve uma tecnologia de disseminação do impresso. Lembrando, poucas pessoas sabiam ler e aquelas que sabiam ler, por sua vez, só recebiam manuscritos, ou seja, documentos escritos em couro de boi, ou couro de vaca, ou de cabra, ou ainda por cima em folhas muito finas que seriam o papiro, tá certo? Só com o desenvolvimento da imprensa, mais precisamente com Gutenberg, é que a gente vai começar a ter o quê? Uma disseminação maior de textos escritos e principalmente textos impressos, fazendo com que mais pessoas também possam ter acesso à informação. Até porque o livro, bem como esses documentos, eram coisas caríssimas. Até o século XIX, nós vamos ter o livro como uma coisa muito rara. Por isso que tem no nosso imaginário de que quem tem uma biblioteca tem dinheiro ou, ao mesmo tempo, tem muito saber. Por causa dessa relação de que o livro era caro. Embora nos dias de hoje, no Brasil, também tem um certo preço alto você fazer e praticar a leitura. A partir do século XIX, é aí que começa a educação de distância, ou mais precisamente, com a inserção de dois movimentos. Primeiro,
o de certos países de, digamos, serviços postais, ou mais precisamente de correios. É a partir dos correios que muitas mensagens, muitas cartas, documentos, livros, que começam a ser, antes de tudo, enviados para diferentes partes de um determinado território. Então, o que a gente vai perceber é que aí que começam os primeiros cursos à distância com formação curta, ou mais precisamente, cursos como idiomas. Quem fez Penpal sabe disso. Atividades técnicas, coisas simples, domésticas muitas vezes. E só a partir do século XX é que a educação à distância de fato começa a ganhar fôlego com o crescimento dos veículos de comunicação de massa, como o rádio, a televisão e mais para frente, quer dizer, anteriormente os impressos e depois a internet. Então a gente vai perceber que nesse final de tudo, nos dias em que nos encontramos, a internet transforma todas as ferramentas de comunicação de massa como uma forma de disseminação, desde um áudio, passando por uma determinada coisa escrita, até necessariamente formas de interagir e trocar informações como um todo. Tanto que quando a gente começa a estudar a história da educação à distância, nós temos um autor que é o Graham Moore, em que ele vai dizer que a EAD, ela é dividida no mundo ocidental em 5 gerações, que seriam respectivamente, primeira, é a fase da comunicação textual, ou seja, a troca de cartas, a correspondência. A segunda, por sua vez, seria a utilização do rádio e da televisão como disseminadores de conteúdos e de informações. É só lembrar do Telecurso 2000 e assim por diante. Num terceiro momento, a criação de universidades abertas, ou seja, não precisa ser uma instituição de ensino factual, o que você precisa ter pelo menos é disponibilidade de cursos e pessoas querendo estudar coisas distintas. E por fim, as quartas e quintas gerações seriam, a quarta geração, nós temos aí um processo de interação, ou seja, começa o uso de ferramentas em que as pessoas podem dialogar, aspas, em tempo real, e depois o uso da internet, que seria a quinta etapa. Tá certo? Então, como todas as nossas teleaulas, a gente tem um pequeno break, nós deixamos uma pergunta, é o que nós chamamos de momento de interatividade. Então, vou deixar uma pergunta, na sequência do vídeo, a gente volta com a resposta. Então, vou esperar um tempinho com a seguinte pergunta. A respeito da educação à distância, a partir dos preceitos de Moore, qual é a informação? É incorreta. Alternativa A primeira geração é marcada pelo uso da correspondência e troca de textos impressos. B, a segunda fase emprega a radiodifusão, rádio e televisão, para disseminar saberes e conteúdos. C, a terceira geração consiste em empregar práticas pedagógicas repetitivas e cansativas, o famoso copiar a lousa. D, a quarta fase possibilita a interação à distância em tempo real, em cursos de áudio e videoconferência. E por fim, a alternativa E, a quinta etapa consiste em ensino e aprendizagem online, ou seja, apoiados em recursos mediáticos, o famoso www em português, ou www, como a gente diz em espanhol. Das 5 alternativas, uma é a correta. Eu vou dar um tempo para você, que daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco e mais informações no dia de hoje. Vamos lá?